Olá pessoal, sou o professor Herbert e venho aqui apresentar mais uma aula do Kit Expert Toy Starter. A aula de hoje é a aula do desafio 4, como vocês acompanharam aí ao longo do curso, nós tivemos alguns momentos de desafios, já passamos todo o conteúdo do curso, já demos aquele espaço de projetos para os alunos criarem os seus próprios projetos, né? E esse é o último desafio dos 4, obviamente por ele ser o último mais difícil, o que vai exigir um pensamento mais crítico do aluno ali para descobrir como ele vai fazer um jogo legal, igual eu vou apresentar aqui para vocês, tá certo? Então vamos olhar aqui que jogo é esse. É um jogo de surf. Então basicamente eu vou clicar na bandeirinha aqui e o meu castor vai começar a surfar para um lado e para o outro. Então eu posso ficar para um lado e para o outro de boa aqui. Opa, relei na borda, perdi. E também ficando para um lado para o outro não ganho pontos nenhum. O legal é eu ir para baixo e para cima. Opa, tem que ter cuidado nesse jogo, porque um pouquinho que eu ponho para cima ou para baixo eu já perco. Olha lá, já comecei a somar pontos. Se eu vou muito para cima da onda, eu também perco. Então não posso ir nas bordas, para cima, para baixo, para direita, para esquerda e para baixo, e nem muito lá em cima, porque o meu castor cai da prancha, tá certo? Como eu somo pontos nesse jogo? Relando aqui nessa parte mais clara da onda, tá vendo ali, ó? Olha só. É um pouco difícil eu explicar, vocês vão ter que jogar esse jogo, criar o jogo, montar a programação e jogar para entender um pouco da dificuldade que eu tenho aqui para controlar, porque às vezes eu estou controlando e estou sentindo a dificuldade, mas vocês aí do outro lado não estão entendendo o porquê o castor está indo para baixo ou para cima, tá certo? Então eu vou tentar jogar aqui e explicar para vocês. Então para um lado e para o outro ele vai tranquilamente, para baixo também, e para cima vocês viram que ele foi bem rápido para cima. Eu já tive que ir dando uns toquinhos para baixo para ele ir se cuidando, certo? Quando eu coloco para cima e começo a somar a minha pontuação, olha só, opa, ó, tem uma força me puxando para baixo, ó, não sou eu que estou controlando. Por quê? O que acontece aqui? Cada vez que eu somo ponto, nós temos uma variável aqui chamada impulso. Cada vez que eu somo ponto, eu vou armazenando um valor no meu impulso. Então olha só, estou somando pontos. Nossa, estou bem ruim hoje. Estou somando pontos aqui no meu impulso. Se eu der um toquinho para cima, ele libera todo esse impulso. Então às vezes eu posso dar um toquinho para cima e ele está com um impulso tão grande que me faz ir com tudo para cima. Mas conforme eu vou somando ponto, tem uma força de gravidade me puxando mais para baixo ainda. Olha só, eu estou apertando agora muito rápido o meu botão para ir para cima e olha só, eu não estou conseguindo mais subir. Chegou uma hora do jogo, ó, que o mar está tão bravo que eu não consigo ir muito para cima, ó. Estou apertando o meu botão aqui, só que eu não consigo mais somar pontos. Por quê? Agora eu estou conseguindo subir. Eu tenho que ser bem rápido mesmo, não posso deixar ele cair, porque um pouquinho que ele vai para baixo, ele vai armazenando esses valores na variável e aí eu não consigo mais subir. Então, eu crio além de criar um impulso, eu tenho uma força me puxando para baixo. Vamos entender agora como eu montei esse jogo aqui no código. Então aqui no palco vocês vão importar esse fundo de tela aqui, não precisa desse outro aqui, pode ser só esse fundo de tela. No objeto 1
Dois personagens, a praia, né? Na verdade a onda, né? O mar aqui e a onda lá em cima, e o outro é o castor. A onda, ela é só um personagem com traje, o castor é dois trajes, né? Ele surfando e ele caindo. Então olha só, na onda e no palco não vai código nenhum, e no castor vai ser feito esse código aí bem difícil. Esse eu confesso que é um pouco complicado para os alunos. Então vamos lá, vou picar aqui e fazer bem um por um para vocês verem. Olha só, aqui, primeiro de tudo, eu mudo meu traje para surfando, certo? Que é o castorzinho que ele fica surfando. Depois eu aponto o meu castor para a direita. Vocês viram que ele sempre sai aqui para a direita. Depois eu coloco para ele ir para essa posição. Então olha só, cliquei, ele aponta para a direita e vai para essa posição, que ele começa aqui no canto esquerdo da minha tela, centralizado, certo? Aí eu zero tudo. Eu zero a minha pontuação, eu zero a minha variável x e minha variável y. Vamos lá, antes de continuar. Eu vou criar uma variável pontuação, onde está visível, e três variáveis ocultas, que é a x, y e impulso. Então aqui eu zero a minha variável pontuação, x e y. Aí eu tenho um bloco gigante, que é o sempre, e eu vou colocar sempre o quê? Sempre mude o x por x, e sempre mude o y por y, certo? Então esse valor começa no zero e conforme eu for para cima e para baixo, ele vai já modificando esses valores x e y aí, direita e esquerda também. O que eu coloco aqui? Eu coloco a minha primeira condição. Se eu apertar a setinha para cima, o y vai mudar para o impulso. Então tudo que eu tiver armazenado de pontuação no impulso, ele vai, quando eu apertar a setinha para cima, ele vai liberar no y, ele vai somar no y. Por exemplo, se eu estou aqui no zero, aqui, o meu impulso está em 100, se eu der um toquinho para cima, ele já vai para o 100. Então olha só, ele não vem aqui devagarzinho, ele já vai para o 100, num salto grande, num impulso, tá certo? A outra condição é a seta para baixo. Sempre que eu clico na seta para baixo, ele muda o y por menos 0,3. E aí eu já começo a ter uma gravidade, apertando uma única vez para baixo, eu já começo lá, ó, apertei uma única vez, só que ele está indo menos 0,3, como isso é uma variável y, ele está mudando aqui, ó, o tempo todo por menos 0,3, menos 0,3, menos 0,3. Então uma vez que apertou para baixo ou para cima, acabou, você tem que ter o controle total do jogo, que já começa a ficar super difícil, tá certo? Vamos lá continuar a próxima condição. Se a setinha for para a esquerda, eu vou apontar para a esquerda e mudar o x por menos 0,3. Então, olha só. Deixa eu pôr ele lá na direita. Opa, peguei o cara errado, hein? Isso é ruim de ter o personagem aqui, ao invés de ter um fundo de tela. Mas vamos lá. O personagem está na direita. Se eu apertar a esquerda, ele somou o que? Menos 0,3. Eu acho que eu apertei duas vezes aqui, então ele começou a somar menos 0,6. Mas se eu apertar apenas uma vez, ó, se eu só der um toquinho, opa, vou pausar e começar de novo. Vou dar um toquinho só. Ele está indo de menos 0,3 em menos 0,3. Ele está tirando 0,3 dessa minha variável x, tá certo? Por isso que ele começa ali no, por exemplo, 300 e está indo até o menos 300. Até chegar no final da tela. Vamos lá para mais uma condição, que é a da direita. A da direita, ao invés de eu subtrair, eu vou somando. Por quê?
eu estou na esquerda, que é um número negativo, e eu vou somando para a direita com um número positivo, tá certo? Sempre esse número ele vai ficar no variável x. E por que ele vai andando? Porque aqui eu pedi para ele sempre mudar o variável x por x. Então ele está no zero, é o mesmo esquema, ele está no zero, é o mesmo esquema do impulso, só que não tem essa força do impulso. Ele vai para cá de 0,3 em 0,3 ou para cá de menos 0,3 em menos 0,3, tá certo? Aí eu coloquei dentro do sempre o y. O que o y vai fazer? Ele sempre vai pegar a minha pontuação e vai dividir por menos 1.500. Então, o y ele é uma variável bem chatinha. Por isso que quanto mais pontos eu fizer, mais o y vai me puxar para baixo. Então a gravidade vai ficar mais difícil, tá certo? Então é aqui onde nós vimos nesse bloco. Mude o y por pontuação dividido por 1.500. Então ele sempre vai pegar a minha pontuação e vai ficar mudando a variável y o tempo todo. Próxima condição. Se eu tocar lá na onda, eu vou mudar a pontuação por 1. Essa condição é simples, né? Porque a pontuação é o sisteminha que eu marco a minha pontuação. Outra condição bem fácil no meio dessas novidades difíceis que nós estamos vendo nesse desafio. Se eu tocar na borda, mude para o traje caindo, que é o traje do castor caindo. E aí eu paro tudo, paro todos os comandos. Então eu perco meu jogo, tá certo? Estamos acabando. Mais 3 condições. A próxima, se o y, para ele não somar e ficar doido, disparado, o que eu precisei fazer? Eu precisei falar para ele, sempre que ele for menor que menos 0,5, ele vai mudar o impulso, ele vai adicionar lá naquele impulso, aquela força que vai se acumulando, 0,05. Então sempre que eu tiver com o meu y abaixo de menos 0,5, ele soma lá um 0,05 no impulso. E se o meu y sempre que ele for maior que 2,5, o que eu faço? Eu mudo o meu impulso para, não é por, eu mudo o meu impulso para 0,3. Ou seja, o meu y estiver bem baixo, eu vou adicionando o meu impulso. Porém, quando o meu y passar para acima de 2,5, eu vou mudar, eu não zero o meu impulso, mas eu transformo ele para 0,3. Se eu estiver lá em 1, ele cai para 0,3. Senão, meu impulso vai subir absurdamente e eu não vou ter o controle do meu personagem. E aqui, por último, uma condição: sempre que minha pontuação for maior que 1.000, eu vou mudar o meu impulso por 0,2, porque às vezes eu tô com uma pontuação muito alta, acima de 1.000, e o meu impulso está me puxando muito para baixo, mas quando eu bato no 1.000 ele dá uma aliviada, eu consigo ficar um tempo maior surfando ali em cima. Lógico, estou somando ponto e já estou criando uma força de impulso, uma força de gravidade puxando ele para baixo, tá certo? E aí, sempre que eu apertar o botãozinho para cima, né, eu disparo o meu impulso. Então é bom nunca ter muito impulso para não ficar com o personagem, para ele não disparar, tá certo? Vou jogar mais um pouquinho aqui para vocês verem, tentar fazer uma pontuação acima de 1.000, não é fácil, tem que ficar controlando o code aqui em cima o tempo todo e tomando cuidado para não cair também, porque se eu for muito para cima, eu perco o controle do code, né? For muito para cima, eu perco o controle dele e aí eu caio lá. Opa, agora perdi demais aqui, perdi o time do meu botãozinho.
Tá certo, pessoal? Então, lembrando, monta esse joguinho, assiste a aula, claro, vai montando o joguinho e depois com o joguinho pronto, assiste a aula novamente, porque aí vocês vão entender melhor isso que eu falei na prática. Porque às vezes aqui eu tô controlando o meu personagem, vocês acham que eu tô ali surfando numa boa, mas tem uma força muito forte puxando meu personagem para baixo. Às vezes eu só dou um toquinho nele para cima e o impulso arremessa ele para cima de uma maneira bem forte. Por isso que é bom não ter muito impulso ali, porque quando você precisar pôr para cima, ele não te joga muito para cima. Tá certo, pessoal? Então esse é o desafio 4, é uma aula super legal, façam campeonatos, incentiva os alunos a fazerem mais pontos, tentem mudar essas variáveis, esses números que eu fui colocando aqui, de 0.2, 0.3, o impulso, diminui um 1 ou 0.1, para achar alternativas mais jogáveis também. Às vezes meu jogo ficou muito difícil, o aluno não está conseguindo, tudo depende do tamanho do castor também, né? Então sempre quando eu faço campeonato, eu sorteio um computador para jogar sempre nele, para não favorecer ou desfavorecer os atletas, os jogadores ali, né? E todos jogarem com igualdade. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do desafio 4. Aproveitem bastante aí o curso. O que precisarem podem entrar em contato, que eu estarei disposto aí a ajudá-los em qualquer dúvida. Tá certo, pessoal? Fico por aqui e até mais. Tchau!